Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil aí existem em média 29 milhões de pessoas atingidas por ansiedade e depressão. As doenças mentais aí não escolhem classe social, a cor da pele, idade ou gênero. Vocês vão conhecer agora a Caroline, uma joinvilense que sofreu com essa doença há alguns anos. Vamos conhecer a história dela. Olhando para o horizonte, mas sem enxergar um caminho. Foi assim que a Caroline se sentiu durante 8 meses. A policial militar teve depressão e precisou deixar a farda de lado para ir atrás da recuperação, já que na época a atividade foi o motivo da doença. A gente trabalha com muitas coisas ruins, né, no dia a dia, porque a gente sempre atende a pessoa que acionou a polícia militar num nível de estresse, de um problema pessoal que espera que a polícia militar possa resolver, né? O apartamento onde ela mora se tornou um refúgio. Durante esse período, a rotina da Caroline era essa, assistindo TV, quase sem contato com o mundo exterior. Ela praticamente não saía de casa porque desenvolveu ataques de pânico. Em alguns períodos, ela passou por situações críticas e foi parar no hospital. Algumas, inclusive, a gente pode até confundir com algum ataque cardíaco, de tão forte que é, e ir para o hospital e lá o médico fazer um eletro e descobrir que não, que é uma crise, um ataque de pânico, uma crise de ansiedade. E é frustrante porque você não sabe quando você vai ter uma nova crise e se você vai ter uma crise, né? A doença chegou a um estágio que a deixou sem qualquer perspectiva de futuro. Caroline ficou sem saber de que forma viver. O que a gente sente assim é incapacidade de atividades laborativas, de não voltar a exercer a profissão como exercia antes, com competência, com prioridade para poder prestar um bom serviço. E achar que não é mais capaz de desenvolver aquela atividade ou qualquer outra. Não vê um futuro, não tem. Pois é, gente. Aí eu convidei para vir aqui no nosso estúdio o psiquiatra Haroldo Vargas, que vai bater um papo com a gente e falar mais sobre a depressão. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Obrigada pela sua presença. Doutor, eu acho que até como a gente pôde ver no caso da Carol, ali teve um motivo, né, para desencadear a depressão, como ela disse, a própria profissão dela, né, que ela tinha que conviver diariamente ali com a profissão de policial, que a gente sabe que não é fácil, principalmente aqui no Brasil, né? Mas a depressão, ela pode ser confundida muitas vezes com outras doenças, né? O que a gente pode falar sobre isso? Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos que estão nos assistindo em casa, no trabalho. Agradecer o convite por estar aqui, né? Eu acho que esse tipo de iniciativa é muito importante porque não tem nada melhor do que a gente estar com saúde. Isso. E é importante entender que a depressão é uma doença, né? Seja ela desencadeada ou não por algum fator circunstancial. Uhum. Porque muitas vezes a gente confunde que não está bem, o que seria um quadro depressivo, devido a um motivo. No caso dela, pelo trabalho como policial. Uhum. O trabalho estressante, ele pode ser um fator que desencadeia. Mas no momento que desencadeia a doença, ela deve ser tratada como doença, porque mesmo que... Vamos imaginar que se tirasse o fator que desencadeou, mesmo assim a doença teria seu curso. Uhum. Não sei se fica claro, mas é uma doença como qualquer outra que merece um tratamento e que sim, tem sintomas que a pessoa acha que pode ser um problema cardíaco, como é o caso que ela teve crise de pânico, né? Sintomas que ela acha que pode ser, às vezes, pela idade, como é a fadiga, a falta de energia, né? Dependendo da idade da pessoa, ou porque está trabalhando demais, sintomas como dificuldade de concentração, então ela pode achar que é muita atividade do dia a dia, a sensação de desesperança, de vazio, que é um dos sintomas nucleares da depressão, e ela acha que pode ser porque a perspectiva no trabalho não está boa. Então, às vezes, pode confundir muito com circunstâncias. A perda de interesse por atividades ou a falta de prazer, como se a vida tivesse menos brilho. Né? Como se fosse assim um dimmer.
A luz fica mais intensa ou menos intensa, como se diminuísse a intensidade daquele brilho da vida, aquele entusiasmo, né? Além disso, aumento ou diminuição do peso, vê que são sintomas físicos. São físicos mesmo. Exato. Aí que a gente consegue ver que de fato é uma doença. É uma doença. Como está gripado, tu tem vários sintomas, está lá com cansaço, está com tosse, coriza. Então, são vários sintomas e de várias dimensões, desde sintomas físicos até emocionais, choro fácil, né? Mas não necessariamente sempre os sintomas de uma depressão são iguais para todo mundo. Entendi. Alguns têm, inclusive, sintomas de muita ansiedade, alguns sintomas de muita perda de energia, né? E alguns sintomas que daí já teria um pouquinho de sintomas de aceleração do organismo, que seria um tipo de depressão chamado um episódio misto, que teria a ver com transtorno bipolar. Ah, sim. Tem até uma pergunta aqui que a gente vai colocar agora aqui na nossa tela, que é exatamente sobre a identificação, né, de depressão. A Márcia mandou assim: eu não tenho vontade de sair do quarto, nem limpar a minha casa e nem ver ninguém. Também não quero ir ao médico. Isso pode ser um indício de depressão, doutor? Pode ser um indício de depressão. Uma das coisas que é importante também é ver por que período isso está. Porque se é um dia assim, ou 2 dias, não. Mas a depressão, ela precisa ter no mínimo 2 semanas. Aí, ó. Então, 2 semanas, a pessoa tem que realmente ter algo diferente do seu normal. Então, aquele humor deprimido, seja tristeza, uma angústia, uma desesperança, um vazio, perda do interesse ou do prazer, ou um ou outro desses 2 principais. E pelo menos mais 4 dos sintomas, seja perda de peso ou ganho de peso, seja insônia, de não conseguir dormir bem, ou dormir demais. Tu vê que pode ser coisas diferentes. E daí dorme e ainda acorda cansado, parece, cansado, né? E aí vem a fadiga ou falta de energia. Tem também a agitação psicomotora. Psico quer dizer mental. Motora é do corpo. Dos movimentos. Isso. Né? Ou uma lentidão psicomotora, ou seja, a pessoa tudo faz lento, até o pensamento é lento. E aí vem também a dificuldade de concentração ou uma coisa que às vezes a pessoa nem nota que é porque está deprimida, a indecisão. Ai, olha. Tudo fica mais difícil de escolher. Não sei se eu vou de férias ou não sei se eu fico em casa, se eu vou sair à noite ou se eu não vou. E também a sensação de culpa excessiva, com uma baixa autoestima, ela se sente inútil. Por mais que alguém diga, não, tu é uma pessoa importante, não sente assim. Ela é como se botasse um óculos cinza. Uma viseira ali. Uma viseira. E pensamentos intrusivos, muitas vezes negativos, chegando ao pensamento de morte. Uma ideação suicida, que muitos têm até vergonha de ter pela questão cultural, religiosa, mas é um sintoma da doença. Porque ainda a gente vê muito, doutor, que fala, está com depressão, essa pessoa está depressiva. Muita gente ainda acusa, não vendo como uma doença. Exato. Ai, tá triste, aí tá deprê. Uma né? coisa que às vezes eu escuto é, não, tu tem que fazer tratamento, mas tem que se ajudar. Só que para a pessoa que está lá deprimida, sem energia, que já tentou de tudo e não consegue, é frustrante dizer que tem que se ajudar, porque ela está tentando se ajudar. Quem é que não quer estar bem? Exatamente. Me diz. Se ela pudesse, ela já nem estaria mais desse Mas jeito. é lógico. Então, o se ajudar é encontrar a ferramenta certa. Se eu quero construir um prédio, eu preciso ter o conhecimento do engenheiro, ter as ferramentas, desde a pá do pedreiro, o cimento, tudo, o material. Assim é para recuperar a saúde. Então, no caso dessa telespectadora que mandou a pergunta, o que tem que fazer? Procurar um especialista e fazer uma avaliação, porque não custa. Pode não ser depressão, eu não estou diagnosticando ou não o caso dela. Mas assim como todo mundo não vai no cardiologista, mesmo não tendo nada, deu determinada idade... Fazer um check-up ali, né? Porque a tendência é ir no psiquiatra e o antes possível. Adolescente, criança, por que não ir já e fazer a avaliação? Não tem nada, ok, até o ano que vem. Para fazer de novo. Ela até disse aqui na pergunta dela, dizendo que ela não gosta de ir no médico. Por quê? Ir ao médico, né? Por que isso? Vamos pensar. Às vezes é o medo de saber que é mesmo depressão, né? Isso, porque se é depressão, eu tenho associado que é uma falta de força de vontade ou uma inabilidade psicológica, eu vou me sentir frustrado comigo, mas não tem nada a ver, é uma doença que não depende de mim.
que tem fatores genéticos, tem fatores circunstanciais também que podem envolver, mas, por exemplo, tem gente que tem muita tendência genética e, às vezes, um fatorzinho circunstancial desencadeia. Mas tem gente que tem tanta tendência genética a ter depressão que pode estar na melhor fase da sua vida e deprimir. E deprimir. É, gente, às vezes vem lá dos pais, dos avós, a gente nem imagina, Exato. né, doutor? Tem mais uma perguntinha aqui, vamos colocar na nossa tela do Vernay. Cíntia, eu não tenho paciência com os meus filhos, com meu marido, faço faculdade e tenho uma turma que me tira do sério. Eu sinto essa fadiga e a falta de concentração. O que eu devo fazer? Também é depressão? Então, aí tem, no caso, a fadiga, a dificuldade de concentração e a irritabilidade. Irritabilidade, né? Com os filhos e com a Exato. turma, né? São sintomas que podem ser da depressão, mas tem que fazer uma avaliação para ver. A ansiedade também dá irritabilidade, também dá fadiga e também dá dificuldade de concentração. Então pode ser tanto um como o outro. Tem depressões que têm sintomas de ansiedade e tem depressões que não. Porém, tem quadros de ansiedade que não fazem parte de uma depressão. E isso precisa ser diferenciado para ver qual é o melhor tratamento. Ótimo. Tá, e é sobre tratamento que a gente vai falar agora, mas antes, gente, olha só, vocês lembram da Caroline, né, que a gente mostrou lá no comecinho do programa, né, a nossa entrevista ali com ela, contando que estava em depressão, aquela de Joinville, mas olha só como ela está hoje, nos dias de hoje, olha aí. A mudança aconteceu aos poucos. Foi na arte que a Caroline se redescobriu e encontrou uma espécie de tratamento alternativo para se curar da depressão. Ela divide o tempo entre o tratamento com especialistas e terapias e a pintura. Me ajudou com a ansiedade. Eu comecei a colocar meus sentimentos em forma de cor, em desenhos na tela, né? Comecei a me expressar através da pintura. E isso me ajudou muito porque eu consegui descobrir um dom que eu tenho também com a pintura e focar em construir uma carreira, aprimoramento técnico, aprender cada vez mais. Ela começou colorindo as figuras dos livros, depois passou para as telas e na primeira obra conseguiu retratar o que sentia e também que havia encontrado uma saída para lutar contra a doença. Com o tempo, os tons escuros foram ficando mais claros. A nova fase também estava exposta nos quadros. E além da arte, uma outra coisa ajudou a Caroline nessa busca pela recuperação. Foram eles. Esses gatinhos encheram a casa dela de alegria e de novos sentimentos. O gato, ele ajuda muito com a questão da energia. Ele tenta equilibrar a energia do dono, da pessoa que ele ama, e ele retribui com muito amor, muito carinho, muito cuidado. Então, isso ajuda muito para quem está passando por uma depressão. Procure fazer coisas que te deem prazer. Se gosta de animais, tenha um pet em casa, que é gratificante o cuidado que você tem com o animal e ele te retribui com muito amor, muito carinho. A Caroline continua com o tratamento e já voltou ao trabalho na polícia. Ela se sente recuperada e o melhor, está vendo a vida com mais cores e cheia de perspectivas. E com a arte, quer mostrar que toda tristeza já ficou para trás. Tá aí, esse é o caso da Caroline, né, doutor? Que a gente mostrou a depresinha no começo, mas tá aí, gente. Ela conseguiu, deu a volta por cima e ela se utilizou, inclusive, de tratamentos alternativos, né, para sair da depressão. O que é também a pergunta de uma telespectadora. Vamos colocar aqui na nossa tela. A Luciana pergunta: qual a melhor forma de tratamento para depressão? Medicamentos ou atividades? Boa pergunta, excelente. E gostaria de começar dizendo que alegria ver uma pessoa se recuperar, né? Voltar para a vida, se sentir de novo viva, né? E eu acho que assim, ó, existem muitas formas, o importante é chegar no resultado. Mas o que a ciência traz como opção? Aquilo que realmente traz um resultado estatisticamente. Tá. Essa estatística pode funcionar, digamos, para ti e não funcionar para mim, porque é uma probabilidade. Então, dentro das probabilidades, o que os estudos mostram? Que o que mais funciona para a depressão é um tratamento em conjunto. Medicação, vamos dizer, terapia e atividade física. E atividade física. Isso. Dentro das terapias, tem algumas que são mais estudadas que outras, né? E as próprias terapias alternativas têm estudos comprovando que tem resultado.
Mas é importante eu deixar assim, dentro da minha visão, que tento ficar bem alinhado com os estudos científicos, que não se trata de tentar fazer um atalho que pode dar atrapalho. Ou seja, tentar uma terapia alternativa sem medicação por causa, às vezes, dos preconceitos com a medicação. Eu diria que deve fazer tudo. Unir uma coisa a outra. Claro, porque é muito arriscado eu não tratar uma depressão, porque ela é potencialmente fatal, a gente não pode esquecer disso. Existe também o risco de suicídio. Existe, claro. Existe, né? é real. A cada 4 segundos no mundo morre uma pessoa por suicídio. É muito. É muita coisa. É muito. Então, por que não? Porque assim, a medicação também vem da natureza. Também é um processo natural a gente buscar se medicar para tratar uma situação, dar um carinho a uma situação. E entender que é uma doença e deve ser tratada, Isso. né? E à medida que a pessoa vai melhorando, a atividade física, as terapias ajudam a incrementar mais ainda essa melhora. Existem estudos, sim, de que depressões assim, leves podem melhorar apenas com terapia ou com terapias pré-estudadas e atividade física, mas isso tem que ser visto num contexto com o seu médico, fazer avaliação com o seu psiquiatra e ver. Entender e fazer o diagnóstico correto. Mas nunca né? deixar de aproveitar uma ferramenta para buscar essa melhora, né, seria assim uma negligência, né? Por achar que é mais natural fazer um tratamento alternativo. Não, tudo é natural. A própria evolução humana faz parte da natureza, de buscar os recursos para eu estar bem. Para cura, né, doutor? Exato. Saúde é o estado natural do ser humano. É o estado natural. Okay. Volta, a gente continua agora nesse bate-papo aqui sobre depressão aqui no Ver Mais. E o doutor agora vai responder algumas perguntas que vocês estão mandando pelo WhatsApp. Uma delas é do Antônio. A depressão altera a pressão arterial, doutor? Ao longo do tempo, ela aumenta a chance de problemas cardiovasculares, sim. O que pode acontecer é um pico de ansiedade alterar a pressão momentaneamente, mas são doenças diferentes. Tá. A depressão de uma hipertensão arterial sistêmica. Tá. Tanto que, se a pessoa às vezes tem uma alteração da pressão momentânea, pela ansiedade, tratando a ansiedade, isso melhora. Né? E claro, se ela tem uma depressão com ansiedade, isso alteraria, mas não ao ponto de precisar tratar a pressão nesse caso. Só trataria a hipertensão arterial sistêmica quando tu vê que, independente da depressão, ela tem esse aumento de pressão constante. Respondido. Vamos para a próxima aqui, então? Vou colocar aqui na nossa telinha o Roberto Tomei. Como a família pode ajudar? Como descobrir, convencer ou até surpreender um parente que parece que tem depressão? Então, Roberto Tomei, né, fez essa pergunta. Então, seu Roberto, é uma situação que eu até hoje tento descobrir qual a melhor maneira, porque realmente não é fácil. Primeiro, a pessoa entender que aquilo que ela está vivendo não é porque está com a conta negativa, não é porque está com problema conjugal, não é porque está com um filho que está indo mal nos estudos, que é uma doença. Realmente não é uma tarefa fácil. Não tem como obrigar alguém a fazer um tratamento. O que a gente pode é fazer um convite, dar informação, outra vez, né? E aí, claro, depende de como que é a relação com esse parente, com esse conhecido, né, para saber qual a melhor forma. Porque, às vezes, parece que tem gente que, quanto mais tu fala uma coisa, mais faz o contra, né? Então, se eu empurro aqui, às vezes tem uma resistência. Então, tem que saber que, às vezes, a melhor maneira é uma estratégia. Claro. Um convite, uma informação, né? Mostrar um videozinho, mostrar a entrevista do Ver Mais. É, isso mesmo. Pode ser também, né? Vamos para a nossa próxima pergunta aqui. Então, a Cláudia. O meu primo está com depressão com intenções suicidas. É possível internar? É possível internar quando tem a ideação suicida, porque tem em etapas. Uma ideação suicida é um pensamento de que quero morrer. E aí isso pode se tornar mais frequente, ideias recorrentes, até o ponto em que eu penso num plano. Como eu posso morrer? Como eu posso me matar? Como eu posso me suicidar?
E isso deve ser muito... É um tema que a gente deve abrir. Claro. Não velar, porque isso é sintoma de uma doença. Então, a pessoa começa a planejar se é enforcado, se é... Ela vai para a internet ver onde é que vende arma. Então, o médico, o psiquiatra deve ver como está, em que nível está. Porque, às vezes, a indicação é de internar para proteger a pessoa até que ela saia desse ponto crítico da depressão e seguir o tratamento em casa. Né? Então, a indicação de internação na depressão é mais para prevenir o suicídio. Ótimo, tá certo. Respondido também. Vamos para a nossa outra perguntinha aqui pelo WhatsApp. A Cléo Santos. Eu vivo há anos com essa doença. Antes de descobrir, eu bebia muito para ter uma falsa felicidade. Hoje eu faço tratamento com remédios e melhorei, mas ainda fico muito sozinha. O que mais eu posso fazer? Cléo, essa pergunta eu mesma vou te responder, porque olha só essa ideia que algumas joinvilenses descobriram para espantar a depressão. É um grupo de dança aeróbica e a reportagem vocês vão ver agora de Sabrina Guiar. Olha aí. Quem vê a empolgação da Dorinha nem imagina que há uns 6 anos sofria de depressão. E de lá pra cá, tomou uma atitude. Foi a música e a dança que transformaram a vida. A música é tudo para nós na nossa vida, porque aqui elas têm que usar, não é só o corpo, elas têm que usar a cabeça, a gente faz coreografia, tem que contar os passinhos. E o que mais me deixa encantado aqui é a confraternização do pessoal, e é isso que eu sentia falta na nossa sociedade, entende? Por isso nosso grupo é integração e lazer. E a música ganhou uma caixa de som maior e mais adeptas. Virou um grupo de 100 mulheres que juntas combatem a tristeza e qualquer sentimento ruim. Isso aqui para mim é vida, isso aqui para mim participar desse grupo aqui é viver, é ter alegria, é ter saúde, é ter mais saúde, né? Vir aqui é dançar, é curtir, né, junto com essa mulherada toda. A Carla não perde um encontro e nem a chegada da Emily afastou do grupo, viu? Depressão pós-parto? Nem deu tempo para pensar no assunto. Nem tempo de depressão pós-parto, então. Não. Daí que eu ia ficar, né? Porque daí o corpo não ia voltar ao normal, então tem que malhar, né? E aqui é bom que pode trazer, né? Daí ajuda a gente a incentivar a gente a vir perder peso, se divertir, fazer amizade, né? E com a música, a alegria, juntas elas superam. Tudo aqui é voluntário. Compromisso é com a felicidade. Meu marido, cada vez que levava, não sei, falava, por que você não vai ali naquela casa, ali com aquela mulher, conversa com ela, você entra ali pra você dançar. Eu falei, será? Porque eu sou muito tímida, né? Eu fiquei com vergonha, ele falou, vamos que eu levo você lá. Um dia ele trouxe eu aqui e vim, e isso eu tava fumando. E vim aqui, comecei a gostar e tô até agora. Às vezes me dá vontade de voltar a fumar, mas eu penso no step e na animação, porque aqui eu extravaso. É uma família pra gente, só gostaria de agradecer. Tá aí, foi uma maneira que elas descobriram para espantar a depressão, né, doutor? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, pelas dúvidas que você esclareceu da gente aqui do Ver Mais e também dos nossos telespectadores. Muito obrigado também e desejo que possa ter sempre um espaço para esclarecimento de todos nós, né? Muito obrigada, doutor. Tá.